Para começar bem o ano de 2025, nesse vídeo eu vou trazer 3 sugestões de livros para pessoas iniciantes. Consumir conteúdos através de livros, seja ouvindo ou lendo eles, eu sou muito mais do time ouvir livros do que ler, porque é muito mais fácil, muito mais rápido, e eu consigo prestar muito mais atenção ouvindo do que lendo. É uma maneira muito barata e rápida de você se aprofundar em um assunto e conseguir mais conhecimento para investir melhor o seu dinheiro. Então, pensando nisso, eu trouxe esses 3 livros que todo iniciante no mundo dos investimentos deve ler. Eu organizei eles indo do mais simples, um pouco mais intermediário e um pouquinho mais avançado, só que dentro ainda da ideia de investimentos para iniciantes. E a minha sugestão também para quem quer começar a escutar livros é fazer isso pelo próprio Spotify ou pelo seu player de música. Você pode simplesmente ir lá na barra de pesquisar e colocar o nome do livro e com certeza vai ter essa opção para você. De maneira grátis, sem você ter que pagar nada mais por isso. É assim que eu faço tem algum tempo, mas lógico que de vez em quando eu gosto de ler o livro físico, que é interessante também, é outra experiência. Mas bora então para o primeiro livro, que eu acredito que todo iniciante deve ler, que é o livro Pai Rico e Pai Pobre. É um clássico dos investimentos, é um livro bem antigo, super conceituado, que ele te ensina sobre a mentalidade correta na hora de fazer os seus investimentos. O livro ele conta a história de Robert Kiyosaki, que era um americano. Ele tinha um pai biológico, que ele chamava de pai pobre, e um pai rico, que era o pai de um amigo dele, que meio que foi o mentor desse amigo ao longo da vida de adolescente e de adulto deles. O pai pobre ele era um funcionário público, ele era um professor de faculdade, tinha o seu salário, mas não era um empreendedor, ele simplesmente vivia ganhando o dinheiro dele mês a mês como um funcionário comum. Já o pai rico, o pai de Mike, do amigo dele, ele era um empreendedor que tinha vários negócios e ele ensinou para o Robert o que ele tinha que fazer para ser um empreendedor de sucesso e fazer o dinheiro trabalhar para eles e não eles trabalharem pelo dinheiro. É um livro super interessante porque ele te ensina que para você ser rico, você simplesmente tem que ser um colecionador de ativos e não de passivos. Eu até gravei um vídeo detalhado sobre esse livro, tá aqui no card em cima, caso você queira se aprofundar nesse tema. Mas, basicamente, o que você tem que fazer é colocar o seu dinheiro em ativos que são coisas, são investimentos que você vai fazer que vão colocar mais dinheiro no seu bolso. Enquanto se você colocar o seu dinheiro em passivos, por exemplo, carros, itens de luxo, eletrodomésticos, tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. Se você colocar o seu dinheiro nisso, você vai ter que ficar trabalhando para poder sustentar esse estilo de vida. Enquanto se você colocar o seu dinheiro em ativos, esses ativos vão render dinheiro para você e vão conseguir colocar dinheiro no seu bolso. Então, é uma maneira muito interessante de você mudar a ótica de ver as coisas. Ele te ensina a primeiro comprar ativos para que esses ativos te ajudem a comprar os seus passivos. Então, se você tem, por exemplo, 500 mil reais e você quer comprar um carro, ele te ensina a, por exemplo, comprar um imóvel de 500 mil reais para o rendimento que você tiver com esse imóvel te ajudar a ir pagando mensalmente o carro que você quer comprar. Aí você continua com o imóvel, esse imóvel está trabalhando para você por meio de aluguéis mensalmente e esses aluguéis vão comprar o carro. Então é uma maneira muito interessante de te ajudar a fugir do senso comum. Tipo, no dia a dia, as pessoas elas são ensinadas que elas têm que seguir um caminho pré-determinado de ir para a escola, depois fazer uma faculdade, arrumar um trabalho, crescer, ser promovido, tudo mais, virar gerente. Só que esse livro, ele te ensina justamente o contrário, que você tem que focar em conseguir crescer a sua folha de ativos primeiro, a sua coluna de ativos, para que você não se torne um escravo do sistema e fuja da corrida dos ratos, que é como o Robert Kiyosaki chama essa rotina de ficar correndo atrás do dinheiro todos os dias e ser um escravo do capitalismo, ao invés de você utilizar o dinheiro ao seu favor. É um livro que vale muito a pena. O segundo livro é o livro do autor brasileiro Thiago Nigro, o famoso Primo Rico. Ele chama Do Mil ao Milhão. Acredito que foi o primeiro livro que eu li sobre investimento, sobre mercado financeiro. Foi ali em 2018, quando eu comecei a aprender sobre isso. É um livro que é muito mais palpável para o investidor brasileiro e para a realidade do brasileiro. Porque, apesar do Pai Rico e Pai Pobre ser muito interessante, ele ainda é mais direcionado
para o investidor americano, para o americano comum, porque a legislação aqui é diferente, a maneira com que as coisas funcionam aqui é muito diferente da maneira com que elas funcionam no Brasil. Então, o Thiago Nigro ele faz um trabalho muito interessante porque ele divide o livro em 3 partes, que são 3 pilares, que é como ele diz, e o livro ele se resume basicamente nesses 3 pilares, que são ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Posso estar confundindo um pouco os termos, já tem um tempo que eu li, mas basicamente é isso. Então, para você sair dos seus R$1.000 e chegar no seu 1.000.000, são esses 3 passos que você tem que fazer. Ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Aí, se você fizer isso, é só questão de tempo até você ter essa prosperidade financeira e conseguir chegar no seu tão sonhado R$1.000.000. Então, o primeiro pilar, que é ganhar mais, ele mostra para você como funciona a fórmula de juros compostos, como funciona de fato aí os seus investimentos e a importância que tem o seu aporte inicial. O quanto mais dinheiro você conseguir tanto ter de valor inicial quanto de aportes recorrentes, o tanto que isso influencia no seu resultado. Então, se você é uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, vai demorar muito para você conseguir chegar no seu 1.000.000. Você vai chegar no seu 1.000.000 em, sei lá, em 60 anos. Mas se você é uma pessoa que ganha 10 mil, 20 mil reais por mês e consegue investir, sei lá, 50% disso, o tempo diminui muito mais. É muito mais rápido a sua chegada a um valor financeiro maior, ao seu 1.000.000 de reais, que é o que ele fala no livro. Então, primeiro pilar é ganhar mais. Você precisa conseguir ganhar mais para o seu crescimento patrimonial acontecer mais rápido. E aí ele fala algumas maneiras de você fazer isso, desenvolver uma habilidade nova, aprender a vender. São dicas muito válidas para quem quer ser um empreendedor e até para quem quer continuar como um funcionário, mas como ser um funcionário também que é remunerado de maneira melhor. Então, esse primeiro pilar é indispensável. Todo livro ele faz muito sentido, mas esse pilar é uma coisa que eu mesmo sinto que eu preciso trabalhar mais, que é como conseguir ganhar mais dinheiro para poder investir melhor o meu dinheiro e potencializar os meus resultados. Já o segundo pilar, ele te mostra que você tem que fazer as suas economias no que realmente faz sentido. Então, não é você economizar R$5 por dia, sei lá, deixando de comprar um café ou deixando de comprar um salgado para tomar o seu café da manhã. Não vai ser esses R$5 que vão fazer diferença na sua vida financeira. Apesar de te ajudar a criar o hábito de investir, são os grandes gastos que mais interferem nos seus resultados. Então, é você, ao invés de comprar um carro de R$200 mil, você comprar um carro de 40 mil. Ao invés de você morar num apartamento que você paga 8 mil reais por mês de aluguel, você morar no que paga 4 mil. Então, você fazer os seus gastos de maneira inteligente, tomando muito cuidado com os gastos mais elevados. Porque não é, como eu falei, no pouco, não é economizando 5, 10 reais que vai fazer a diferença no seu patrimônio. É nos 20, 30, 100 mil reais que você deixa de gastar fazendo um upgrade da sua vida, elevando o seu padrão de vida. São essas coisas que realmente vão interferir na formação do seu patrimônio. Inclusive, esse é um tópico que eu acredito que seja muito importante, porque eu vejo muitas pessoas gastando o dinheiro delas de uma maneira que não é a maneira mais inteligente financeiramente falando. Bom que cada um tem sua vida, não faz nenhuma diferença para mim o que você faz com o seu dinheiro, mas no que eu puder ajudar, se você quiser a minha opinião, existem os gastos inteligentes e os gastos que não são tão inteligentes, se você for pensar na construção de patrimônio. O problema é que a maior parte das pessoas não tá nem aí, né, para construção de patrimônio, só quer viver mês a mês e eu não vou ficar me importando, não vou ficar me estressando por conta de gastos de outras pessoas. Então, se você quiser ajuda com os seus investimentos, quiser ajuda para ter uma boa organização financeira, é só você me seguir, pode mandar uma DM lá no Instagram, Invista com o André, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, que eu acho legal ajudar quem quer ser ajudado. Não posso ajudar quem não quer ser ajudado, mas beleza. E o terceiro tópico é investir melhor. No livro ele faz uma comparação de diversos investimentos e mostra o quanto um 0,5% a mais no mês faz diferença no seu patrimônio em 10, 20 ou, sei lá, 50 anos se você for investir.
Então, você conseguir escolher investimentos que têm uma rentabilidade um pouquinho melhor já fazem uma diferença gigantesca no seu resultado mais para frente por conta dos juros compostos dessa fórmula de acumulação de capital. Um dos fatores principais, todos os fatores são importantes, mas o fator dos juros é muito importante também. A rentabilidade dos seus investimentos é muito importante para você ter resultados maiores no futuro, como você pode ver nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês agora. E indo então para o terceiro livro, que apesar de ser uma leitura um pouquinho mais, como posso dizer, um pouco mais sofisticada, exige um pouco mais do seu intelecto na hora de ler, eu ainda considero uma leitura para pessoas iniciantes, mas são as pessoas que querem sair do básico na hora de investir e se aprofundarem um pouco mais nas finanças e na dinâmica do mercado. O terceiro livro, ele chama Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. Foi um livro que eu gostei muito de ler, eu li ele da maneira tradicional, física, assim como o do Mil ao Milhão. Mas, cara, foi um livro que, enquanto eu tava lendo, nossa, praticamente todo parágrafo, toda página tinha uma coisa que eu falava, nossa, cara, faz muito sentido, que genial isso, porque esse livro ele fala muito sobre os seus vieses comportamentais, que são maneiras com que o seu cérebro tenta te sabotar na hora de fazer os seus investimentos. É um livro muito de psicologia dos investimentos e ele mostra como a aleatoriedade e o acaso interferem nos seus investimentos, na sua vida também e em praticamente tudo que acontece com você. O Taleb ele fala desses riscos inesperados e das coisas que não estão no nosso controle, como essas coisas afetam o nosso dia a dia, os nossos investimentos. E ele mostra também que muitas vezes o mercado ele não é racional, muitas das coisas que elas acontecem nos investimentos, elas não têm uma explicação lógica e que estatisticamente faz sentido. Muitas vezes é a própria aleatoriedade do mercado que faz com que as pessoas tenham resultados extremamente interessantes. É um livro que aborda muita estatística, probabilidade e também traz estratégias de investimentos muito interessantes, como, por exemplo, estratégias de proteção para o seu patrimônio, com opções tanto de compra quanto opções de venda, para você poder fazer uma blindagem no seu patrimônio e, em momentos de queda do mercado, você conseguir adotar uma posição mais defensiva e não ter uma volatilidade tão grande no seu patrimônio. Foi um livro que eu realmente aprendi muito, quero ler ele de novo esse ano. E o Taleb ele escreveu uma sequência de livros. Eu já li alguns dos livros dele no ano passado, mas eu quero relê-los esse ano, em especial esse livro que foi o primeiro que eu li e já tem um certo tempo, eu li ele em 2019, então já se passaram bons anos. E também ele mostra como uma conjunção de fatores, como por exemplo, a economia dos Estados Unidos nos anos de 1950 até os anos 2000, fez com que esse país e os investidores que moravam nele dessem tão certo a ponto de se tornar a maior economia do mundo, como estratégia de investimentos que os investidores adotaram aqui, deram tão certo aqui e elas não dariam tão certo se fossem em outros locais. Então, tem muita análise nesse livro de fatores que levaram a sucesso de certas pessoas e ele mostra como a aleatoriedade, essa conjunção de fatores levou a isso. Um livro que vale muito a pena a leitura. Então, essas são as minhas 3 sugestões de livros para vocês lerem nesse 2025 e conseguirem evoluir nas suas finanças. Então eles abordam temas como finanças comportamentais, finanças pessoais, investimentos e o processo de tomada de decisão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem sugestões de livros, deixa aqui embaixo que com certeza eu vou lê-los. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua paciência e nos vemos no próximo vídeo. Falou!